Deus nos conta a promessa para nos levar ao processo. Vou deixar você pensar um pouco sobre isso. Deus nos conta a promessa para nos conduzir ao processo. Foi assim com a Terra Prometida, foi assim com José, foi assim com todos os heróis da fé que estão ali em Hebreus capítulo 11. Até porque se não tivesse a promessa, eu acho que muitas vezes a gente desistiria do processo no meio do caminho. Né? Com certeza. Se tem gente que com a promessa desiste do processo, imagina sem promessa, né? Bom, o problema é que muitas vezes a gente não conhece o processo. A gente não sabe o que vai acontecer durante o processo. Eu acho que nunca a gente conhece, né? Porque o que Jesus o que Deus fala para Abraão ali quando ele só falou sai. Sai, caminha e aí eu vou te mostrar para onde você vai. Mas ele não deu um mapa dizendo, a gente vai fazer isso, vai passar por isso, aqui a gente vai ter essa dificuldade, não sei o quê, até que a gente vai chegar no ponto onde eu quero te levar. Ele só falou assim, vai. E no caminho a gente vai descobrir um monte de coisa até que você vai chegar onde você tem que chegar. Então, não saber do processo nos leva a confiar, claro, mas muitas vezes é onde a gente acaba, não sei se é duvidando, né? Mas acaba nos impedindo. Porque o processo é isso, né, Rafa? É a oportunidade do confronto entre o que Sair você do controle. verdadeiramente crê e o que você realmente quer crer. Porque existe a diferença entre o que eu quero crer e o que eu creio de verdade. O que eu quero crer é que tudo que Deus falou vai acontecer, o que eu quero crer é que tudo que Deus falou é verdade, que tudo que Deus tem pra mim é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a realidade é que nem sempre a gente crê nisso. E o processo é o que vai distinguir um do outro. O processo é o que vai fazer com que aquilo que eu creia se torne aquilo que eu preciso crer. O processo é a peneira, né? É a peneira, é a lapidação, né? Não precisa comentar, posso fazer sozinho. Então aí, gente, você que está me ouvindo, eu e eu mesmo, com você, nós temos que entender o processo. Pessoal, é isso aí. Ó. É isso. Cara, é fogo. Faz só aquele balanço positivo com a cabeça. Vai, segue. Siga lá, Pelota. O processo de gravar um podcast não é simples. Não é Não é assim. Não é simples. Corta, volta. Nós vamos fazer um ao Um vivo. episódio depois do outro. Não é assim. Cara, o Agora já segundo tá- episódio. O processo. O processo do segundo episódio. Né? Mas é engraçado que hoje de manhã na live de oração, a gente falando sobre... Hoje de manhã, sexta-feira passada. Sobre Davi... Ou pode ser qualquer sexta-feira. Qualquer Sexta-feira sexta-feira. passada duas vezes. Duas vezes. Né? É mesmo. Uma live de oração de 2 semanas atrás. Uma live Em de alguma oração, live de aí. oração que nós fizemos, Eu me lembro dela como se fosse hoje. como se eu... Nós falamos sobre Davi. E como Davi foi ungido por Samuel e mesmo assim ainda teve que voltar para de trás das malhadas. Foram muitos anos, hein? Depois entre a unção, né? E ele assumiu Ei, mas o reinado, aconteceu foram coisa, hein? Muitos Ixi. anos. Demais. E aí a gente às vezes quer receber a unção hoje e entrar para o palácio amanhã. E isso hoje, aí. sentado no trono. Você tem a unção, mas você ainda não passou pelo processo. Você tem o chamado, mas você ainda não foi preparado para ele. E não quer dizer que você não vai viver ele, só que ainda não é o tempo. Eu quero o título. Viver algo novo. Eu quero o título, mas eu não quero agir antes de ter o título. É isso. É. Eu só vou me portar de acordo com Quando aquele chegar título o- quando chegar ali na minha mão. Me chama na hora do... Quem é grande vive com grandeza antes de se tornar grande. A pessoa que quer ser grande só depois de ter sido reconhecida, Isso Ela me quer ignorar isso o me lembra processo. uma conversa Jamais. com o pastor Keyson, pastor da nossa igreja, pastor presidente da nossa igreja, há mais de 10 anos atrás. uau. Quando eu já tinha certeza do meu chamado, eu virei para ele, pastor, eu quero ser pastor. Aí ele, nessa conversa, ele falou assim, tudo bem, aqui a gente trabalha da seguinte forma, você vai desenvolver o que você precisa desenvolver, vai fazer o que precisa ser feito, e aí, Uma hora quando o a olho igreja reconhecer você como um pastor, aí sim o título vai vir. Então hoje você já tem que começar a se comportar como um pastor, para que um dia, quando haver esse reconhecimento, você receberá o título. Então o confronto muitas vezes está aí. Hoje a galera quer ser, então eu quero ser pastor, então me consagra aí que a partir de hoje eu vou agir como um pastor. Eu tenho chamado. E enquanto isso não acontecer, eu tô vivendo Ou a então minha tem vida. gente que fala assim, não, rapaz, eu tenho chamado, mas
Porque o cara coloca nos outros o fato de não estar exercendo o seu próprio Sim, chamado, né? Ninguém me reconhece. Mas como não me deram oportunidade, aí fica difícil, né? Tipo assim... Estão sendo que- impedindo o meu ministério. entendeu? Estão impedindo. Isso, justamente. Sendo que não faz muito... Não é que não faz muito sentido. Não faz sentido Nenhum. isso, né? Ah,